Pai, eu quero me colocar diante do altar para que seja feita a Tua vontade. Abençoe esse tempo, ó Pai, que essa palavra possa se alinhar com os nossos corações realmente, ó Pai, pautado naquilo que o Senhor tem para nós, que seja realmente algo edificante, que o Senhor possa trazer salvação, cura. Me coloco à tua disposição para que tudo que for acontecer nessa noite, Pai, seja realmente algo do Espírito Santo. Me use como instrumento nas tuas mãos e que cada mão levantada seja um solo fértil para receber da tua palavra, que essa semente venha se multiplicar. Cada um que está assistindo online também, que possa ser abençoado no nome de Jesus. E quem concorda diz? Glórias a Deus. Hoje, queridos, vou ministrar uma palavra rápida falando sobre igreja e unidade. A palavra de Deus nos diz que na comunhão dos irmãos o Senhor ordena bênçãos, que Ele habita em meio aos louvores. São diversas orientações e a gente está junto adorando a Deus a respeito de realmente de como nós devemos agir um para com os outros. Eu acho lindo que o próprio Jesus nos diz, né? João 3,34 diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós ameis uns aos outros. Então olha para essa pessoa que está do seu lado e fala com uma cara bem séria. Fala assim: sinto te dizer que Jesus mandou eu te amar, né? É um mandamento, tá vendo como a obediência é algo importante, né? Porque até o mandamento de amar é um mandamento. E esse é um mandamento que o próprio Jesus estabelece. Na primeira carta de João a gente vê menções a essas questões também, falando sobre isso. E isso tem que ser sempre a nossa marca registrada, queridos. Ao recebermos o amor de Deus, nós recebemos a capacidade de amar o próximo como a nós mesmos, a amar os nossos inimigos. Isso nos permite mudar a nossa postura do que nós entendemos como igreja, uma igreja aperfeiçoada em amor, entendendo a graça de Deus, que ela é imerecedora de qualquer coisa. Ela é uma igreja que muda a postura. O amor, querido, a paixão, ela é algo assim tão forte. Quem já reparou? Não sei se você já amou alguém, mas querido, pessoa que ama as pessoas, ela muda a atitude. Eu falo disso direto. E uma das coisas que a pessoa que está amando muito fica é muito mais paciente. Quem já percebeu? A pessoa que ama as pessoas, ela fica muito mais... Ela se preocupa menos com os defeitos, com as coisas, com tudo que acontece de ruim. Esse é o efeito que o amor tem. Exemplo. Quem já viu uma pessoa que ama muito uma pessoa, começa a acontecer coisa ruim com ela, nem liga. Querido, se a pessoa tá, igual alguns dizem, tá amarrado, né? Mas mal amada, assim, né? Tá amarrado. Não existe isso, que por Deus você é sempre amado. Mas sabe a pessoa que tá apaixonada amando, querido, é algo tão lindo que é assim, ó. Acontece algo ruim, a pessoa tá assim, alegre, né? Ela sai de manhã, um cachorro faz xixi na perna dela, ela, ai, que cachorrinho bonitinho, né? Vai no ônibus, a pessoa pisa num pé, ela dá o outro, né? Ainda levanta pra pessoa subir no banco ainda, né? O pé, ela pisa nos dois. Pessoa, meu Deus! Quem já viu alguém mudar assim? Eu mesmo sou queridos, eu amo meu filho. E até agora meu filho não está ajudando muito nas coisas. A maioria ele só suja e não lava, né? Pastor, eu ainda sou filho, tenho 20 anos e ainda faço isso. Não seja assim, você não é mais neném, né? Mas meu filho, querido, ele vai e vomita nas coisas. Aí a gente dá risada, ai que legal. Vamos trocar a roupa inteira e vamos, né? Faz xixi na gente, cocô, a gente, ai que alegria. Que a gente ama, amados. Quando você ama, as coisas são diferentes. Eu fico pensando e me questionando algumas coisas. Posso compartilhar isso? Por que às vezes, que eu sou humano, há alguns tempos, assim, passa ciclos da vida também. Esses tempos a pastora falou comigo, você tá meio assim, né? Tava meio intolerante com algumas atitudes. E eu ficava olhando para mim e ficava pensando, por que... Fiquei tentando relembrar, mas será que a minha esposa sempre foi assim? Daí eu lembrei que ela sempre foi assim. Falei, mas se ela sempre foi assim, por que me irrita isso agora, hein? Sabe quando você vai fazer um flashback? Não, isso não acontecia antes. Daí você pensa assim, acontecia. Acho que acontecia até com mais frequência. Mas algo muda. Será que eu estou deixando de amar assim? Ou será que eu estou deixando... Porque amor, amados, não é um sentimento. Amor é uma atitude. Eu falo dessas questões e quanto mais aperfeiçoado você está em amados, quando vem a presença de Deus, quando está sério, quando Deus está movendo, quando tá aquela atmosfera de amor aqui, querido, pode acontecer qualquer coisa, quebra negócio, né? Louvor erra todas as notas, eu não estou nem aí.
Se não tiver, vocês sabem que é diferente. Se não cumprir o propósito de trazer a presença e errar ainda, aí a coisa fica mais apertada, né? Mas com a presença aqui, cada um toca uma música, eu falo, ai, que beleza. Cada um adorando do seu jeito. Que o Espírito Santo traga um alinhamento no nome de Jesus. Estou exemplificando. Mas quando a gente ama, é diferente. Quando a gente está envolvido numa atmosfera de amor e principalmente, amar já é muito legal. Agora, se sentir amado é também muito legal. É ou não é verdade, amados? Sabe quando você gostava de alguém e daí já é um sentimento, você está perto, é muito gostoso. Agora, quando você descobre que ela também gosta de você, oh, meu Deus. Olá. Paz. Tudo muda, amados. Por que você está falando dessas questões, pastor? Porque o próprio Jesus nos disse que nós devemos amar uns aos outros. Esse é um mandamento que Ele nos dá, querido. Isso tem que ser uma marca registrada da igreja. Tem que ser algo... E eu acho lindo que Ele fale. Jesus fala de diversas questões disso. Ele não fala só de amar. Ele fala de amar, né, os outros como a si mesmo. Ele fala de amar os seus inimigos. Quando você lê em Salmos, quando eu vou escolher o salmo que eu vou ler, eu olho, leio, às vezes eu não leio o salmo inteiro. Quem já reparou? Porque às vezes uns salmos, Davi fala assim, que eu possa, né, arrancar a cabeça dos meus inimigos, esmagar eles. Aí às vezes você pensa, meu Deus, que atmosfera de amor, né? Aleluia. Jesus fala tudo diferente, ama seu inimigo, ame as outras pessoas. Amar quem a gente ama, quem nos ama é fácil, até os ímpios fazem isso. Mas quando a gente ama, muda a nossa atitude. Jesus, Ele agiu dessa forma. Eu acho maravilhoso, querido. Esses dias eu estava escutando uma palavra, estava refletindo sobre o tempo ali no Getsemane. Jesus estava ali orando, vieram capturar Jesus, amém, amados? E tinha ali um servo do sumo sacerdote que estava ali junto. Pedro pega uma espada, tasca-lhe a orelha do cara fora. O cara estava vindo fazer o quê com Jesus? Prender Jesus. Pedro vai lá e arranca a orelha dele. Jesus vai lá e faz o quê? Bem feito, vem me prender. Tá vendo? Né? Ainda bem que foi a orelha que você desviou, que provavelmente era para arrancar a cabeça. Não, amados. Aquele que estava vindo para oprimir Jesus, para agir contra ele, o que ele faz? Pega a orelha, passa uma cola. Né? Super bonder de Deus não fala que passou cola, nada. Ele só pegou a orelha, colocou no lugar ali, colou. Olha lá, a orelha da pessoa. Jesus é uma bênção, né? A pessoa estava indo lá, essa pessoa prendeu Jesus. A gente não sabe se depois ele deu um tapa na cara de Jesus, se ele levou Jesus açoitado, né? Porque até esqueceu do que aconteceu. Não sei se esqueceu, eu não falo tantas dessas coisas. Mas, amados, Jesus amava até os seus inimigos. Todo mundo xingando, falando coisa dele. E ele falou o quê? Pai, perdoa. Perdoa o quê? O que eles fazem. Amados, quando a gente ama, a gente perdoa as pessoas, mesmo, né? A gente pede, intercede por elas, mesmo a gente estando certo. Jesus estava errado em alguma coisa? Não, porque tem gente que às vezes fala, pastor, por que eu tenho que pedir perdão se eu estava certo? Não é questão de estar certo ou errado. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você perdoa, ele está errado mesmo, mas você fala, me perdoa. Você age, você intercede por ele, você pede perdão. O amor tem que ser sempre a nossa marca registrada. Amar o próximo e os que nós não conhecemos. Como isso é complexo, como isso é difícil. Pastor, é possível? Querido, só é possível se o amor de Deus já está dentro de nós. É ou não é verdade? Pastor, às vezes eu tenho dificuldade de amar as pessoas que estão na minha casa. É verdade. Tem gente que tem dificuldade de amar você mesmo. Sério, pastor? Quem se envolve, queridos, em vícios, coisas que fazem mal para você, não se ama tanto. Quem concorda comigo? E quem não se ama tanto não vai amar os outros. Pergunta para alguém que tem algum vício, algo complicado, se ele ama alguém. Se deixar, ele vende até a mãe, né? Vende tudo, vende assim. Cuidado, aleluia. Quero usar essa base para falar um pouquinho. Hoje eu vou falar um pouquinho, usar alguns textos e falar um pouquinho sobre igreja. Mas antes eu preciso explicar algumas questões. Quando a gente pensa em igreja, eu já falei isso diversas vezes, tenho falado acho que já não sei quantas ministrações. Nós vamos à igreja. Quem fala isso quando vem para cá? Vou na igreja. Alguns falam, vou no culto, né? Aí até tá mais dentro assim. Porque vamos na igreja, porque a gente chama esse prédio de igreja.
mas a igreja somos nós. Eu sou a igreja, você é a igreja, todos nós somos a igreja. Aí quando a gente entende isso, já muda muita coisa. Eu falo dessas questões porque o próprio Jesus, queridos, enquanto ele viveu com os apóstolos aqui na terra, ele teve diversas batalhas, diversas lutas. Em que sentido, pastor? Amados, todos eles tinham uma expectativa humana de igreja ou de reino e não era o que Jesus queria. Jesus veio para trazer um reino dessa terra, mas o reino dele não era dessa terra. Ele mesmo falava, eu não sou desse mundo. Não é, o reino não é daqui. A maioria das brigas e dos conflitos aconteciam, né? Porque as pessoas, principalmente com as pessoas, porque Jesus não estava trazendo um reino terreno, ele estava trazendo um reino espiritual. Todo mundo lutava, brigava, Israel estava sendo escravizada. Porém, e todo mundo tinha expectativa que Jesus ia salvar o povo de Israel. Imagine, querido Pedro. Pedro está lá numa pescaria, vem Jesus, dá uma pesca maravilhosa para ele. Você olha para o cara e fala assim, bom, se eu andar com esse cara, fome eu não vou passar. É ou não é verdade? Ele alimenta multidões, ele faz diversas questões. Eu falo disso porque se o reino é espiritual, as nossas expectativas devem estar mais pautadas nas coisas espirituais do que nas coisas humanas. Em muitos momentos, muitas coisas não vão mudar humanamente para nós. Muitas coisas. Em que sentido, pastor? Talvez não mude o cenário político, querido. Não acho que tudo vai acabar em festa e flores, porque não é o que Jesus fala. Ele fala que na época do arrebatamento, o mundo vai estar como Sodoma e Gomorra. Não vai estar, tipo, tudo... Estão me fazendo entender? Não estou dizendo que a gente não tem que mudar o mundo, trazer o reino para essa terra. Na igreja, na eclesia, no corpo de Cristo reunido, impera o amor. Aí fora pode estar acontecendo o que for. Por que você está falando dessas questões, pastor? O que acontece muitas vezes com as pessoas e que aconteceu com os próprios apóstolos, eu falei acho que há algum tempo atrás um pouco sobre isso, é quando as expectativas que eu tenho são diferentes do que acontece de verdade. Quando eu estava falando do Getsemane, de Jesus mostrar amor para a pessoa que estava o oprimindo, o que aconteceu, pastor? Os apóstolos ficaram lá com Jesus, foi isso, gente? Ou eles falaram, vamos ser todo mundo preso. O que aconteceu com os apóstolos? Porque eles viram ali a expectativa de um reino de conquista humano, de derrubar o Império Romano, caindo por terra. Porque as expectativas deles eram humanas e não espirituais. Jesus falou diversas vezes isso, queridos, diversas vezes que ele teve a oportunidade, ele falou, gente, o reino dos céus é semelhante a, o reino dos céus é semelhante a, o reino dos céus não vai ser o reino, um dia a gente volta para governar a terra, glórias a Deus. Lá no final, voltando com Jesus, aí sim, queridos, aí é a segunda vinda, aí é coisa linda, aí ok, para governo, mas nesse primeiro momento, por que você está falando dessas questões, pastor? Que, amados, as coisas são espirituais, eu já vou explicar isso. A primeira vez que aparece a palavra igreja na Bíblia, é Jesus falando que eu edificarei a minha igreja, está lá em Mateus 16, 18, diz assim, ó, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pausa para o ensino rápido. Tem gente que fala que Pedro é a pedra fundamental. Queridos, o próprio Pedro faz no seu primeiro discurso, em Atos 4, 11, ele diz assim, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, falando dos judeus, a qual foi posta como pedra angular. Lá, ele está falando que não é a pedra é Jesus. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 6 diz, por isso na escritura se diz, eis que põe em Sião uma principal pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Ele falando de Jesus, Jesus é a pedra fundamental, a pedra angular. Eles estão citando ambas as passagens, ele está ministrando a palavra, citando o Salmo 118, né? Ali no meio para o final do Salmo 118, citando as escrituras. Por que você está falando dessas questões, pastor? Querido, se a pedra angular é Jesus, Jesus pede para a gente agir em amor, quem concorda que tudo tem que ser feito com amor? Todas as nossas ações, tudo que a gente faz, o intuito é amor. Eu penso em pedra angular, é aquela primeira pedra que é colocada que vai dar o prumo de tudo, sabe, amados? A construção vai sair para lá por ela, a construção vai sair para cá por ela, a construção vai sair para cima por ela, ali é o padrão de todas as coisas. Em Efésios, quando Paulo está falando à igreja, ele usa um texto também em que ele fala, deixa eu achar aqui no meio das minhas coisas, Efésios 2:9 diz assim, ó, quando ele está falando aos Efésios, assim pois não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois
concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ele usa os apóstolos, aqueles que andaram com Jesus, que deram doutrina e etc. E os profetas, que é a conclusão de tudo que foi feito messiânico, dizendo Jesus, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, ou dependendo da tradução, pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Queridos, muitas vezes a gente fica pensando em coisas físicas, as coisas são mais importantes no campo espiritual. Eu amo a visão da nossa igreja, não estou dizendo que é certo ou errado, cada um tem, né? Mas eu amo a visão no sentido de nossos templos, a grande maioria são alugados, quase 100%. Por quê, pastor? Porque a gente sempre crê que vai crescer. Amém, amados? E o tempo tem que servir o povo e as coisas vão acontecendo. A principal questão aqui, amados, quando a gente pensa dentro dessas situações, e eu quero falar agora sobre a igreja de uma forma muito rápida. Como eu falei, o reino de Deus é espiritual, o nosso reino não é desse mundo, e a igreja é edificada por Jesus. Glórias a Deus, ele disse, eu edificarei a minha igreja. Cadê Jesus, amado? Jesus está à destra de Deus, né? Pastor, como Jesus vai edificar a igreja? Pergunta para quem está do seu lado. Como? Olha para uma outra pessoa e fala, como? Graças a Deus, a Bíblia nos diz, e o próprio Paulo nos diz, que nós somos o corpo de Cristo. Quando eu li, eu acho que ministrei alguns dias atrás, falando de Efésios também, você vai na sequência desse capítulo ali, 2, 3, 4, até o 4, se eu não me engano. Fala que, né, os dons vêm do Espírito, servimos a um Senhor, os ministérios operam e atuam, né? Mas quem opera tudo é Deus, né? Deus opera tudo em todos, diz a passagem. Nós somos o corpo de Cristo. Encosta aí nesse corpo de Cristo aí que está do seu lado. Eu quero falar 3 coisas rápidas sobre corpo. Posso? Primeira coisa que corpo tem que fazer, amados. Corpo tem que comer. Quem já percebeu? Se não come, corpo chora, corpo fica bravo, corpo fica com cara de meu Deus, né? Tem gente que acha que corpo até endemonia quando não come. Se você conhece alguma pessoa assim com fome, você fala, meu Deus, pastor, né? Às vezes a pessoa vai fazer um jejum, você acha que ela está sob endemoniamento em vez de estar consagrada, né? O humor fica daquele jeito. 3 características rápidas de corpo de Cristo para nós todos. Nós somos o corpo de Cristo, amém? Coisas básicas que nós temos que fazer. A primeira é comer, se alimentar da palavra de Deus, receber aquilo que o Senhor tem. Comida fresca é a melhor comida. Glórias a Deus. Pastor, eu vou assistir o culto de 2005. Não que não vai ser uma bênção. Mas às vezes você está requentando algo, Deus sempre tem algo novo para você. Vem para os cultos, irmão. Vem que você vai falar algo, a resposta que você tem para agora. Você pode deixar uma comida na geladeira, ela ajuda, mas nada como aquilo que a gente precisa, uma revelação direta dos céus. É legal comer todo mundo junto na igreja, sim ou não? Quem come fora, pelo menos alguma vez na vida, assim, comida normal? Glórias a Deus. Quem gosta de comer fora? Amém. Você poderia até querer comer fora todo dia, mas você também tem que comer em casa, né? Então você tem que ter também seu tempo de leitura da palavra em casa, seu tempo de dedicar às coisas de Deus. Outra coisa sobre o corpo de Cristo, o corpo tem que descansar. Amém, amados? Em quem? No Senhor. Não ache, é o Senhor que edifica a igreja. Não ache que você vai fazer tudo com as suas mãos, que é tudo você que vai fazer. Quem faz é Deus, que opera tudo em todos. Tem épocas que você tem que descansar. Plantio e colheita é algo bem básico na Bíblia. Eu vou falar um pouquinho na sequência disso. Se eu planto uma semente, amados. Quem já plantou alguma coisa aqui algum dia, alguma vez? Coloca ela na terra. Tampa. Aí eu sou uma pessoa assim que não é... Eu já falei sobre não ser ansioso. Glória a Deus. Você passa no outro dia perto e, meu Deus, não nasceu nada. Não sei se você já fez isso quando criança. Eu já brinquei de plantar. Ah, meu Deus, não nasceu nada. Será que eu coloquei a semente do jeito certo? Aí vou lavar, ficou suja. Agora sim, esse lugar está até melhor. Se eu ficar fazendo isso com a semente direto, mexendo nela, colocando a mão, ela vai nascer, irmãos? Não, ela vai morrer. O corpo de Cristo também tem que aprender a descansar em Deus, amém? E viver e ver o sobrenatural em muitos momentos acontecer. Falei sobre Marta e Maria esses dias. Por que você faz propaganda das pregações anteriores, pastor? Precisa assistir depois. Pra você pensar, devia ter vindo no culto, né? Deve ter sido legal. Olha para quem está do seu lado e fala, provavelmente foi legal. Amém, né? Porque era a palavra de Deus, então tá. Outra coisa que o corpo tem que fazer.
Talvez você não goste tanto disso, mas tudo bem. Corpo tem que trabalhar, amados. Corpo tem que se mover. Se corpo só comer e dormir, corpo não fica saudável. Sim? Então tem que realmente operar. Eu falei que tem que ter o descanso, mas tem que ter trabalho, tem que ter ação, tem que ter movimento. Amados, graças a Deus, eu tenho que agradecer a Deus por essa igreja. Essa é uma igreja ativa em movimento. Quem pode dar uma glória a Deus? Igreja que fica aberta durante o dia, pessoas vêm, cartas, ações. Aqui você quer deixar alguém disciplinado, é você não deixar servir em ministério, né? Mas por que eu não posso servir? Por que eu não posso fazer? Tá, né? Vai segurar um pouquinho e pensa, meu Deus, graças a Deus. Se mover é de Deus. E outra coisa, para que o corpo se mostre saudável. Estou falando que nós somos o corpo de Cristo. O corpo tem que crescer. Amém, amados? O apóstolo mesmo falou isso algumas vezes já no Instituto Global. Ele disse, igreja que não cresce, talvez tenha alguma coisa errada. O corpo de Cristo tem que crescer. O corpo cresce. Se aparece uma pessoa aqui desse tamanho aqui, fala, eu tenho 25 anos. Quem concorda que tem alguma coisa errada? Tem alguma anomalia, tem alguma doença, tem alguma alteração genética, algo aconteceu. O corpo tem que crescer. Olha para quem está do seu lado e fala assim, para cima. Amém. Só para você saber. Não vai crescer também em tamanho, proporção, ok? Mas pensa mais na estatura. Jesus não está mais na terra, embora Ele que faça a obra, mas muito do que acontece é nós servindo a Jesus Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Tem uma época na igreja que a gente usava assim, eu cheguei a usar, eu escrevia sempre que eu dava aula. Me lembro assim, né? Se você foi meu aluno, está assistindo aí pela internet, você vai lembrar, eu sempre colocava assim no final do quadro, WWJD. What would Jesus do? O que Jesus faria? Alguém é dessa época assim que andava? Só eu mesmo, acho que só eu mesmo, glória a Deus. Deus me abençoe, eu nem sou tão velho assim, mas amém. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim, o que você acha que Jesus faria por mim agora? Você pode fazer? Né? Eu acho que Jesus oraria, então orar você pode, amém. Mas não sei o que Jesus faria. Glórias a Deus. Nós somos um corpo, igreja, corpo de Cristo. Atuamos, agimos, como eu falei, como é que a gente serve como coisa de Cristo? Servindo a Deus, nos ministérios, em cada um. A igreja fala que nós somos, a Bíblia fala que nós somos corpo, a igreja é o corpo de Cristo, mas além de corpo, nós somos outra coisa. Você vai falar noiva, tá? Quando eu perguntar. Além de corpo, nós também somos? Eu sei que nessa hora uns homens olham para mim com uma cara, né? Feia, assim. Ontem a gente foi fazer evangelismo, nossa missão, quem estava lá? Glórias a Deus pelas suas vidas, foi uma bênção. Mais de 300 pessoas aceitaram Jesus, amém? Que coisa linda, a galera foi para as abordagens, a gente estava conversando no carro, e um dos momentos que a gente foi, falou, meu Deus, todo mundo quer ser corpo de Cristo, mas quando fala que é noiva, aí uns, não vou ser noiva, né? Não quero assim, sou homem. Mas nós somos noiva do Cordeiro, né? Jesus também não é um bicho, não vai casar com um bicho, não tem nada a ver com isso. São meras ilustrações que a gente está vendo aqui. Mas a nossa função como noiva, noiva também tem umas características. Primeira característica, toda noiva tem que ter um corpo. Quem concorda comigo? Você casaria só com uma cabeça ou não? Não, né? Ter um corpo é a forma que a gente interage nessa terra. Por que você está falando dessas questões, pastor? Paulo, quando ele está falando nos serviços, na atuação, em tudo que a gente faz, na forma de agir, nós temos que ser corpo. Corpo se ama, queridos. Em nome de Jesus, você não pega uma parte do seu corpo e bate na outra. Você faz isso? Vou pegar um martelo, vou bater no meu dedo direito porque eu não gosto dele e tal. Não sei que você esteja, sei lá, sob algum efeito de algo bem louco para você fazer isso. Mas no normal você não faz. Você não consegue se beliscar a ponto de se machucar, você não consegue, não dá. Se morder a ponto de sangrar, não tenta em casa não, em nome de Jesus. Mas você não consegue chamar, separa seus próprios efeitos, não permite. Corpo se cuida. Por que eu estou falando dessas questões? Deixa eu falar umas características. Somos corpo de Cristo na ação, no modo de agir. Porém, também somos noiva. Uma vantagem boa da noiva é que a noiva é o centro das atenções. Quem já reparou? Eu posso perguntar aqui. Quem já foi em algum casamento? Quem lembra se o noivo estava de terno ou smoking? Que cor era a roupa do noivo? Não sei. Usava gravata, era borboleta, era outro tipo? Não sei. Tinha noivo? Noiva chega, a gente de pé, só aplaude, tem uma música só para ela, não é? Meu Deus do céu. Noiva, quero falar de algumas coisas, características sobre noiva. Nós somos corpo de Cristo, mas também nós somos noiva. Noiva, primeira coisa que ela tem que querer, só é noiva de alguém quem quer o quê? Casar.
Então a primeira disposição que a gente tem que ter como noiva, querida, a primeira de todas, é querer se encontrar com o noivo. É querer ter intimidade com o noivo, é querer morar com o noivo, é querer estar junto com o noivo. Certas coisas, mas vou falar bem a verdade para vocês. Não que todas as vezes eu sinto, mas como eu gosto de sentir a presença de Deus. Quem gosta assim? Quando você fala, ai, chegou, glória a Deus, agora sim. Agora vai ficar fácil de ministrar, agora vai ficar tudo tranquilo. Como é boa noiva, tem que ter um anseio de querer encontrar um noivo. Quem já foi noiva aqui alguma vez? Né? Mulheres, né? Se o homem já foi noivo, a gente ora também, não tem problema nenhum. Seguindo, ter disposição para casar. Segunda questão, ter características morais para tal. Como assim? Noiva nessa época aqui, querida, ela tinha um certo padrão. Como, pastor? Preparada, virgem, numa determinada idade. Tem que ter um padrão moral para tal. Pessoa que não quer ficar com ninguém, quer viver uma vida louca, você vai casar com essa pessoa, irmão? Só se você for louco também. Né? Mas no geral não. Quer uma pessoa séria, quer uma pessoa de um determinado jeito. Terceira característica, tô quase acabando, tá? A noiva, ela tem que estar querendo algo. O que, pastor? Se preparar para o casamento. Você já viu noiva feia, amada? Nunca vi. Noiva é sempre bonita. Não importa se é simples, o casamento como é. Noiva sempre aparece de uma forma... Meu Deus. Quando eu vou fazer casamento eu falo, hoje você é a mais bonita da noite. A pastora me permite falar isso só no casamento. Mas depois que acaba eu já falo, você é bem mais bonita. E porque eu acho de verdade mesmo. Mas na hora da cerimônia ali a noiva tá, meu Deus, as atenções. Sabe, amados, nós temos que ser o corpo de Cristo nessa terra. Mas nós temos também que ter um entendimento das questões espirituais. Por que você está falando isso, pastor? Eu posso agir de diversas formas, mas no campo espiritual, o meu anseio tem que ser encontrar com o noivo. O meu anseio tem que estar no padrão que o noivo quer, de moralidade, daquilo. A Bíblia fala, sem santidade, ninguém verá a Deus. Eu tenho que estar me alinhando com esses padrões e eu tenho que estar constantemente me preparando para o dia do casamento. Tem que estar preparado para essas questões. Falei de igreja, falei de tudo isso e eu quero fechar a ministração de uma forma bem simples. Posso? Me fiz entender dentro dessas questões? Pastor, é a primeira vez que eu estou aqui na igreja. Deixa eu te contar algo. Jesus te ama de forma incondicional, querido. Jesus te ama simplesmente porque Ele é amor. Sério, pastor. E em nome de Jesus, nós como igreja queremos te demonstrar amor. Amém? Se alguém te convidou para vir aqui, deixa eu te contar, essa pessoa te ama. Ela está preocupada com a sua vida, a ponto de colocar, assim, de fazer o máximo que você estivesse aqui nesse momento para ouvir a palavra de Deus, para ouvir alguém, né, dali de cima falar, meu Deus, um monte de coisa que eu não estou entendendo, mas algo está acontecendo dentro de mim. Quero explicar algo que aconteceu. Outubro de 2014, nós começamos algo para mover, para colocar em ação certas coisas do nosso chamado. Quem crê que nós somos uma igreja evangelista? Mas eu creio, sério, dá uma olhada assim. Se coloca de pé, igreja, 1 minuto. Isso, maravilha. Pastor, você ficou bem menor, eu sei, ok. Assim, ó, dá um giro 360, tentando olhar um pouco das pessoas que estão aqui. Se você é do meu tamanho, você só vai ver barriga, cintura, mas você que é mais alto vai perceber. Olha aí, dá um giro assim, veja como tem bastante gente diferente. Glórias a Deus, pode se sentar, glórias a Deus. Em 2014, Deus nos deu uma direção, queridos, de começar um processo de falar de Jesus para essa cidade inteira. Quem aqui estuda ou estudava em 2014? Quem lembra que nós fomos na sua escola? Entramos na sua sala. Fomos a todas as escolas, algumas não deixaram a gente entrar, foram só 3. A gente fez ação fora, mas em geral, escrevemos cartas para todas as casas da cidade. Glórias a Deus! Fomos para todas as escolas, fizemos evangelismo, fomos para os hospitais, fomos para as linhas de ônibus. Talvez você não lembre, mas alguma irmã que você está vendo aqui da igreja estava vestida de palhacinho no ônibus. Né? Aquela cara ali no terminal, é isso. Bombamos todas as redes sociais com uma hashtag. Hashtag? Né? Hoje quando eu falo qualquer coisa, alguém de fora fala para mim, não vai falar hashtag, vem pro Bola FRG? Eu estava numa rádio esses dias, a pessoa estava só olhando assim, porque eu estava representando o Bola de Curitiba, se eu ia falar, vem pro Bola FRG. Quase falei assim em línguas rapidinho. Não cheguei a falar, mas eu falei, eu sou o pastor Fábio da Fazenda Rio Grande, mas estou representando Curitiba aqui, mas na verdade,
Se você quiser. Tô brincando, não falei isso. Mas eu tava com a camiseta do Banco Bola FRG, óbvio que só anda assim, fardado. O que você está falando dessas questões, pastor? Queridos, eu entendo que tão importante quanto fazer algo é fazer algo de acordo com o propósito, de acordo com o seu chamado. Glórias a Deus. A Igreja Bola de Neve tem um chamado evangelístico. O apóstolo fala isso. Querido, doido, acaba aparecendo aqui. Aqui é um para-raio de louco. Não precisa olhar para essa pessoa que está do seu lado. Fica comigo agora. Olhe para esse louco aqui. Meu Deus, você olha todo tipo de gente, todo tipo de idade. Você fala, meu Deus, como é que se... Onde está a presença, as pessoas vêm. Amém, amados? Sempre creio nisso. Não sou eu, não é quem ministra. Quem ministra aqui, a presença estando aqui, o Senhor vindo, Ele ministra. Mas eu quero falar isso por quê? Começamos um período e nós tínhamos a campanha assim programada para algumas coisas. Começamos uma fase de semear. Amém, amados? Semeamos o máximo que nós podíamos. Minha intenção de coração, que ainda vai se cumprir em nome de Jesus, porque é de Deus, é semear pelo menos, a intenção era, posso exemplificar? Era assim, ó, a pessoa foi para a escola, ouviu falar de Jesus. A mãe está em casa, recebeu uma carta. Amém, amados? O pai está no trabalho, ele recebeu um CD, um DVD. E ele abriu a rede social, viu qualquer coisa, está escrito o quê? Vem para o Bola FRG. Porque a Bíblia fala que 25% das sementes, elas germinam. Amém? É a parábola lá do semeador. 25 são boas. Aí eu penso assim, né, amados? Pensando em matemática. Se 25% dá certo... Se eu quero que dê certo, eu tenho que plantar pelo menos quanto? 4. Aí eu vou ter colheita de 100%. Se você quer aumentar, semeia mais. Ainda não conseguimos ir com um CD para cada casa, ainda vamos, em nome de Jesus, amém? E uma Bíblia para cada pessoa, não sei como é que vai ser, Deus vai levantar, vamos dar um jeito. Eu tenho lá um plano, querido, até financeiro, de quanto custa cada uma das coisas. Por quê, pastor? Vai que chega um doido e fala, eu quero evangelizar a cidade inteira. Fala, pode ir lá na Cidade Bíblica, pode ir lá no fulano fazer o CD, tá tudo pronto. A gente faz a distribuição, né? Sem problemas nenhum. Quem tem plano, é Deus que executa, né, amados? Tá ali. Vai que. Se não, querido, eu tenho dúvida que a gente vai fazendo campanha e ação até levantar. Quem crê em nome de Jesus? Amém. Por que você está falando isso, pastor? Fizemos um tempo de plantio, amados. A Bíblia fala que um planta, outro rega e o outro colhe. Estamos avançando para uma próxima fase, por isso eu tenho falado muito de igreja. Eu não tenho falado intencionalmente com isso, mas ao tempo Deus vai construindo algumas coisas. Nós já plantamos, está na hora de regar um pouco. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Vamos começar a voltar para o movimento, já que a gente ficou quietinho em casa, assim, né? De leve. Conto com todos vocês. Começamos a continuidade da campanha, falando sobre igreja. Ok, pastor, entendi que nós somos o corpo de Cristo, entendi que nós somos a noiva. Mas quem deve estar na igreja? Pergunta para quem está do lado. Quem deve estar na igreja? A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo. Enviou seu filho. Esse próprio filho veio para a terra, viveu, e no final, quando ele estava indo embora, queridos... Não sei, Jesus usou isso também, mas quem às vezes deixa aquela notícia que é super importante para dar na hora de ir embora? Não, tinha um negócio para te falar, mas eu vou te falar só na hora de ir embora, né? Porque às vezes é uma coisa meio assim. Aí você entra no carro, então, fui eu que quebrei aquele negócio, tchau! Não foi assim que Jesus falou, mas... Na importância das últimas coisas, o Senhor disse o seguinte, pregai o evangelho a quem? Não entendi. Toda criatura. Pastor, quem que é o anseio de Deus para que esteja na igreja? Todo mundo. Por que você está falando dessas questões, pastor? Fechei, tá? Essa é uma igreja como eu creio todas as outras. Todas as igrejas têm que ser. Se o Senhor amou o mundo, todos. Se Jesus veio para esse mundo, morreu, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E se ele disse, pregai o evangelho a toda criatura, eu só posso entender que o corpo de Cristo, a noiva dele, o local pelo menos que eles se reúnem, tem que ser um lugar para todos. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Antes da gente encerrar,
Amados, entenda aqui no nome de Jesus. Eu escuto alguns falar, pastor, você é meio marqueteiro assim para as coisas dessa igreja. Eu falei, para Jesus eu sou o máximo que eu posso, amados. Se vida fosse salva, se precisar pintar o nariz de palhaço, se precisar falar em ônibus, se precisar andar, se precisar chorar, para que vidas sejam salvas. Nós já falamos para todo mundo dessa cidade que Jesus existe. Glórias a Deus. Nós já mandamos carta dizendo isso para as pessoas, nós já falamos nas escolas. Talvez eles não estejam lembrando, aquela semente ficou lá em algum lugar. Olha para quem está do seu lado e fala assim, é hora de regar. A partir de hoje, tá? Começaremos, é a mesma campanha vem para o Bola FRG. Porém nós vamos bater, querido, e atacar uma outra área. Depois a gente faz edição disso, tá, Paulo? Para não ir pro ar, né? Amém. Ou pode também, a gente vê, ok. Vamos para os outdoors, ok, Matos? Como eu tinha falado no começo. Vamos voltar para todas as escolas, glórias a Deus. Vamos voltar para as ruas. Se Deus permitir a gente conseguir ir para as casas de novo, com Bíblia, com CD, não sei como é que vai ser, vamos também. Mantemos o hashtag Vem Pro Bola FRG. Porém, nós vamos comunicar agora para as pessoas que a Igreja Bola de Neve é um lugar para todos. Logo você vai ver nos outdoors, assim, ó, pessoas diferentes da nossa igreja, escrito, aqui é um lugar para todos. Por quê? Existe um certo conceito, quando falam da igreja, na nossa principalmente, a Igreja Bola de Neve é uma igreja de jovens. Olha para quem está só e fala, graças a Deus. Tanto que aqui tem jovens de todas as idades, né? Por que não está escrito é uma igreja para todos, pastor? Que nós queremos atacar a todos. E tem gente que vê o nome igreja já faz... Já vira os olhos, já, né? Muitos, porque às vezes a própria igreja já machucou a pessoa, sim? Ou pessoas. Então nós vamos comunicar, nós sabemos que nós somos uma igreja, glória a Deus! Igreja é o corpo e é a noiva. Mas aqui, esse templo é um lugar para todos. Pastor, eu uso drogas, ainda estou aqui. Eu sou louco, ainda estou aqui. Eu não sou louco, eu estou aqui. Essa igreja é um lugar para todos. Sou criança, sou velho, sou bonito, sou mais bonito que você. Ok. Posso contar com vocês, igreja? Pastor, o que a gente ganha com isso? Todos nós, mais trabalho, mais preocupação. Olha, vai quem está desse lado e fala assim, mais vidas e famílias transformadas. Querido, isso não tem preço. Posso contar com vocês, igreja, no nome de Jesus? A partir dessa semana, vamos começar forte nas redes sociais. Quem tem redes sociais, nos ajudem. Vocês vão para adesivo em carro, camiseta, outdoor, gritando na rua, né? Voltando para as escolas. Mas vai ouvir, todo mundo vai ouvir falar de Jesus, amados. Pastor, todos vão vir para a nossa igreja? Fala para quem está sentado. Claro que não. Fala assim, aqui é um lugar para todos, né? Mas não são todos, querido. Tem gente que gosta de andar de terno, que quer ficar de um jeito. Tem gente que não gosta de louvor alto, né? Amado, tem lugar para todos. Mas nós também vamos comunicar que aqui é um lugar para todos. Mas vou te falar, querido, se tem um lugar que uma pessoa vem de qualquer jeito e ninguém nota, né? É aqui. Periga ainda um vir tudo esculachado e depois começar a vir mais gente igual, porque achou legal. Não é? Graças a Deus. Você olha todos os estilos aqui. Eu vi até o João olha lá, ó. Até o irmão lá de terno, lá no fundo da igreja. Eu quase achei que ele era o pastor. Ainda não, né, Jana? Mas quando você estiver na sua igreja, vai ser. Tá lá mesmo, gente. Depois vocês vão ver ele no final ali. Glória a Deus. E a atalaia, né, irmão? Né? Já imaginou a atalaia, vestido de gala. Ok. Posso compartilhar algo engraçado? É o último, vou acabar. Deixa eu vou fazer o apelo, tá? Quem veio na Festa das Nações? Quem viu como é que estava o seu pastor? Eu também. Eu tava com boné eu tava sem boné, acho que no começo, porque eu não tinha um boné da Colômbia e camisa da Colômbia. Parecia um piá, né? Eu já sou meio, né, com cara de moleque, mas camiseta de futebol ainda e tal. Depois subi, coloquei uma camiseta do Japão e um boné do Japão. Depois eu subi e coloquei uma camiseta do Brasil e um boné do Brasil, com a aba reta. Nunca tinha usado, mas como eu comprei novo, falei, agora eu vou ficar com esse boné assim, não vou entortar a aba ainda não. Amados. Foi esse tiro da gravação, tá, Paulinho? Veio gente aqui na festa que não sabia quem era o pastor, como era o pastor.
E eu ali na fila, no final, bem faceiro, para comprar um negócio para beber, que já tinha acabado para comer. Acho que fui comprar um chá, um suco, não sei o que era. Aí uns irmãos aqui da igreja vieram me apresentar para umas pessoas que estavam aí assim, né, que queriam conhecer quem era o pastor. Irmãos. Que tristeza. Foi ver o rosto dessas pessoas. Quando a irmã chama assim e fala assim: olha, esse aqui é o pastor. Eu tava com um moletom, com a camisa por cima do moletom. A camisa era verde, tipo com o moletom preto aqui. Tipo, tava, meu Deus. Depois que eu vi as fotos que a gente tirou do peito, eu falei, meu Deus. Por que eu tava assim? Eu não tava à vontade, tava na nossa casa, na festa das nações. E eu uso roupa assim também. Eu uso meia por cima da calça em casa quando tá frio. Sabe, aquelas meia velhas, mas não tava assim, né, mano? Mas, querido, quando os irmãos me viram, falou, esse aqui é o pastor, tinha tanto adulto, tanta gente pra chamar. Eu podia ter chamado até meu pai, mas chamaram eu. E apareceu a pessoa de boné, a pessoa fez uma cara assim, tipo, pra si. O senhor não vê o exterior. O senhor vê? Assim. E aqui sempre vai continuar sendo até o Senhor Jesus voltar. O lugar para todos. Mas eu te garanto, você vai vir aqui, você não vai sair o mesmo depois de cada culto, você não vai sair o mesmo depois de uma reunião, você não vai sair o mesmo depois de um momento de adoração, você vai crescer na estatura de Cristo. Mas venha como está. Vamos orar? Baixa sua cabeça no nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por quem Tu és nesse lugar, porque Tua presença está aqui, Pai. E eu quero te pedir que o Senhor venha mover de forma sobrenatural nesse momento. Querido, eu quero pedir licença e orar por você, quem sabe que entrou aqui por primeira vez. É a primeira vez que você está aqui, ou quem sabe você está voltando aos caminhos do Senhor, ou tem algo, não tem certeza da sua salvação. Eu quero te convidar a estar fazendo uma oração, que é uma declaração de fé. Como é que eu faço isso, pastor? De uma forma muito simples, amado. Você vai repetir comigo uma oração, entregando sua vida para Jesus. Não estou te pedindo você mudar de religião, nem dizendo que você vai vir para essa igreja, que aqui é o seu lugar. Isso é Deus que tem que falar com você, amado. E eu sei que é o Espírito Santo que fala, não me preocupo com essas questões. Mas sei que é parte do nosso chamado te conduzir nessa oração. E se esse é o seu caso, você veio aqui pela primeira vez, não vou te chamar aqui para vir à frente, mas eu quero te pedir, no nome de Jesus, para você colocar a mão no seu coração, aí onde você está, e repetir uma oração comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite eu entendi que Tu és o fundamento, o alicerce, o único caminho, a verdade e a vida. E eu só posso me achegar a Deus, me aproximar de Deus através de Ti. Eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. Que veio a esse mundo, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e hoje vive. Esse Jesus Cristo eu reconheço como meu Senhor e meu Salvador. E eu te entrego a minha vida para que eu possa viver a tua boa, agradável e perfeita vontade. No nome de Jesus. Amém. Deixa eu orar por você. Pai, abençoa cada um que fez essa oração pela primeira vez, que ela se sinta amado por Deus, que essa atitude de estar vindo buscá-la numa noite de domingo possa impactar profundamente a vida dela, que ela possa ter, se as pessoas possam ter experiências sobrenaturais contigo, viver os teus sonhos, os teus planos, que no momento de leitura da palavra eles realmente se motivem a estar lendo mais, recebendo de Ti. Usa pessoas para estar junto deles também, demonstrando o amor de Cristo, que eles possam crescer, ó Pai, rumo ao alvo, aprender mais de Ti, se apaixonar mais a cada dia, no nome de Jesus. Quem concorda diz? Amados, essas pessoas lindas aqui, ó.